Pedrão, que história é essa do Santos voltando pro Atlético Paranaense? Pois é, vamos falar sobre isso aqui, vamos bater um papo aí sobre a atualização do mercado do Alan, do De La Cruz, tem informação sobre possível reforço surpresa no Flamengo e várias outras notícias dia a dia. O Flamengo treinou à noite ontem e várias outras notícias, então assiste até o final. Se inscreve no canal, tem um botão aqui embaixo que está escrito inscrever-se, é simples, só você apertar, se inscrever, acionar o sino, deixar o like e ajudar a gente aqui do canal Mengão Melhor a atingir a marca dos 841 mil inscritos. De grão em grão, a galinha enche o papo. Belezinha? Não, galinha não, porque aqui é Atlético Mineiro. Mas vamos às notícias do Flamengo e assiste até o final, senão você vai perder informação. Mas vamos lá, rapaziada. O lateral direito Guilhermo Varela do Flamengo, jogador uruguaio, atuou na noite de ontem pela equipe do Uruguai, foi o primeiro jogador do Flamengo a entrar em campo. O atleta jogou 84 minutos na vitória de 4-1 sobre a equipe da Nicarágua, rapaziada, no Estádio Centenário de Montevidéu. O atleta do Flamengo realizou 3 cortes, 3 interceptações, conseguiu 3 dribles. Além disso, o rubro-negro tocou 56 vezes na bola, cometeu 4 faltas e sofreu 2. Pedrão, que dado preciso é esse? Pois é, dados retirados lá do aplicativo SofaScore. E ó, outros atletas nessa data FIFA do Flamengo devem voltar a campo pelas suas respectivas seleções. Os próximos são Eric Pulgar e também Arturo Vidal. Vamos torcer para que eles atuem normalmente, não tenham nenhum tipo de problema físico. No sábado, hoje, no caso amanhã, o Pulgar e o Vidal jogam pela seleção chilena contra a República Dominicana às 9h30 da noite. No sábado tem Brasil e Guiné, e a expectativa do Ayrton Lucas ser titular e o Pedro banco de reservas. E depois, na terça-feira, tem o Brasil de volta a campo às 4 horas da tarde contra Senegal. O Uruguai joga na mesma terça às 8h30 da noite e o Chile às 9 horas contra a equipe da Bolívia. O Uruguai joga contra a equipe de Cuba. Portanto, esse é o cronograma dos dias que os atletas do Flamengo devem entrar em campo. Vamos desejar que todos eles voltem 100% da sua capacidade física para o Flamengo, com 100% da sua capacidade física. E o Flamengo pode ter um lateral esquerdo titular de seleção brasileira depois de 7 anos, meus amigos. Pois é, eu tô falando... 7 anos não, depois de 6 anos, eu tô falando dele, do Ayrton Lucas. A última vez que o Flamengo teve um lateral esquerdo titular da seleção brasileira foi com o Jorge, naquela partida comemorativa entre Brasil e Colômbia em 2017, né? Enfim, por conta daquela situação terrível que aconteceu no voo da Chapecoense. E aí foi convocado uma seleção apenas de jogadores que atuavam no Brasil para esse amistoso contra a Colômbia, que foi realizado no Engenhão. E o Jorge, que era cria do Flamengo, foi levado para a seleção brasileira. Hoje ele se encontra machucado, né, na equipe do Fluminense. E ó, já foram vendidos mais de 40 mil ingressos para a partida entre Flamengo e Alcas no próximo dia 28 de junho. Vai lembrar que a venda para o público geral já está aberta e você pode ir lá acessar o site do Flamengo e comprar seu ingresso. Tem que ser rápido porque vai esgotar daqui a pouco. Setor norte já está esgotado, setor oeste inferior já está esgotado. De vez em quando aparece um ou outro ingresso do setor oeste, né, de cancelamentos que são realizados, mas vai lá, corre e adquira o seu ingresso, beleza? E o Flamengo desceu para a 3ª posição no ranking mundial de clubes, realizado aí pela Federação Internacional de História e Estatística, a IFFHS, né, após essa vitória do Manchester City na Champions League. Agora o Manchester City está em 2º colocado, o primeiro é o Real Madrid, o segundo é o City e o terceiro é o Flamengo. Gente, sendo bem sincero para vocês, a gente sabe que tecnicamente o Flamengo não é a terceira equipe, digamos assim, mais técnica do mundo. Não é, né, gente? Eles colocam o Flamengo ali, claro, em busca de engajamento. A gente vem aqui dar notícia, dar mais engajamento para eles, porque eles sabem do poder, né, da torcida do Flamengo. No dia que o Euro, quem sabe, né, vai que um dia acontece, tiver 3-1, eu te garanto que o Flamengo pode entrar nesse ranking, porque vai conseguir ser tão competitivo
contra essas equipes, tá? Porque o faturamento do Flamengo já é absurdo. Mas vamos lá, nação. O negócio é o seguinte, do top 10 clubes brasileiros com mais seguidores nas redes sociais, o Flamengo é o primeiro de forma isolada com 49 milhões e 700 mil seguidores. Em segundo colocado está o Corinthians, que tem 31 milhões e 500 mil seguidores. Depois o São Paulo com 18, enfim, nem vou falar o resto porque é humilhação. O Flamengo lidera de braçada esse ranking de seguidores, contando todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, entre outras redes por aí. Rapaziada, o negócio é o seguinte, vamos atualizar aqui o panorama geral do dia a dia do Flamengo. Jorge Sampaoli, nesse momento, treinou a equipe de noite ontem, teve treino noturno, né, possibilitado por conta do Jorge Jesus, né? Porque na época dele ele cobrava, olha, vocês têm que colocar refletores aqui no Indrubu para que eu possa treinar a equipe também à noite. E aí foi colocado os refletores, o que possibilita hoje ter esse tipo de treino no CT Ninho do Urubu. Foram algumas horas no Ninho para a realização de exames de alguns atletas e os primeiros trabalhos nesse período de data FIFA. O Flamengo fez valer o discurso interno de que a pausa será importante para conseguir zerar todos os atletas das dores que vem sentindo. Alguns jogadores terão atenção especial devido a recentes lesões, como por exemplo o Everton Ribeiro, o Gabigol, o De Arrascaeta, que precisa melhorar o condicionamento físico, Matheus França, o Wesley, inclusive o Wesley se representou ontem, quer dizer, né, sem dor nenhuma, treinou com tranquilidade, o que anima aí a torcida do Flamengo. Nesse primeiro dia, no caso ontem, o grupo fez alguns minutos de atividade em campo com o Sampaoli e a comissão técnica observando movimentações curtas apenas para retornar às atividades. Antes, o elenco foi para a academia. As próximas atividades estão previstas para hoje, quinta-feira, e também na sexta-feira, em horário integral, ou seja, de manhã e de tarde hoje, de manhã e de tarde amanhã, na sexta-feira. Sábado e domingo, os treinamentos serão realizados apenas no período da manhã. E aí, o cronograma de segunda, terça, quarta e quinta, que é quando o Flamengo viaja para Bragança Paulista para enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino. Daqui a uma semana, já tá passando rápido, o Mengão já vai voltar a campo, a gente fica ansioso. Esse cronograma ainda vai ser traçado pela comissão técnica. O planejamento é recuperar os atletas e aproveitar cada minuto para a fixação do estilo de jogo de Sampaoli. O projeto é aproveitar o tempo livre de jogos para trabalhar cada vez mais a parte tática com o elenco. E aí, o Everton Ribeiro recentemente sentia dores no joelho esquerdo em função de um processo inflamatório que também atingiu a coxa dele. Apesar disso, o camisa 7 jogou as últimas partidas do Flamengo antes da paralisação. O Gabigol, depois de desfalcar na partida contra Vasco e Racing, jogou contra o Grêmio 45 minutos, seguindo o controle de carga por conta da lesão no quadríceps. O Matheus França não jogou contra o Grêmio, sequer foi relacionado por dores no pubis, e o De Arrascaeta, por sua vez, viveu diversos problemas físicos nessa temporada, por isso que recebe uma atenção maior. Atenção maior essa também, que envolve o camisa 27 do Flamengo, o Bruno Henrique, que é uma das peças que vai ser muito observada nesse período de 7 dias agora, não são mais 10 dias, pela comissão técnica. A expectativa é que Bruno Henrique esteja mais forte, mais apto e mais confiante para engatar uma sequência de jogos após essa data FIFA. Portanto, o Bruno Henrique, né, que ficava naquela situação de pô, joga uma, não joga 3, joga uma, não joga 5. Parece que isso vai acabar agora. Ele deve receber uma sequência de jogos, né, 100% recuperado dessa lesão. Certamente vai ser um grande reforço para o Flamengo e grande reforço para o Sampaoli, que gosta muito do atleta, gostava na época do Santos. Ele ficou revoltado à época que o Pérez, presidente do Santos, negociou o BH com o Flamengo. O Marinho, não é segredo para ninguém, foi reintegrado ao elenco do Flamengo. O Mauro César Pereira comentou sobre essa reintegração e, na opinião dele, foi uma decisão pouco inteligente. E eu concordo com o Mauro César, porque ele vai ficar sem jogar. Ele vai treinar junto com o grupo? Vai.
Aí, Pedrão, por que o Flamengo fez isso? Por que o Flamengo reintegrou o Marinho? Gente, o Flamengo correu o risco de tomar um processo do atleta. O atleta já tinha entrado na justiça com a notificação para ser reintegrado. Aí vai ficar correndo esse risco de tomar um processo? Melhor reintegrar. Agora, o que não pode ser feito é entrarem na justiça para o atleta jogar. Isso não vai acontecer porque isso é decisão soberana da comissão técnica do Flamengo e eu acho ruim para ele, para a carreira dele, enfim, mas é ele que sabe, né? Vai acabar ficando sem jogar. O Mateuzinho também é outro atleta que vem se recuperando, esse período de data FIFA também vai o ajudar para ele se recuperar totalmente da lesão na perna e segundo é dito dentro do Ninho do Urubu, né, informação aqui da Raíssa Simplício, o Sampaoli deseja demais, tá? O retorno do Mateuzinho, o técnico argentino gosta do atleta, dizendo que ele é quase um ponta e dá muitas assistências, enfim, vai enriquecer o elenco do Flamengo. Sinceramente, gente, eu confio no Sampaoli, enfim, ele que sabe o que faz, de repente ele consegue extrair o máximo do Mateuzinho, mas o Mateuzinho no Flamengo, no meu entendimento, desde que ele começou a jogar no time profissional, deixa muito a desejar, beleza? Mas vamos lá, rapaziada, ó, atletas que já podem assinar um pré-contrato e sair de forma gratuita do Flamengo. O Flamengo não receberia nada por eles. E tá aqui. Davi Luiz, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Vidal, Marinho, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Esses 7 atletas podem sair do Flamengo de forma gratuita e o Flamengo não vai ganhar nada por isso. É claro, é verdade que entre esses 7 atletas você tem o Vidal que veio de graça, você tem o Felipe Luiz que veio em fim de contrato, você tem o Davi Luiz que veio em fim de contrato. E entre esses 7 atletas, pelo que eu tô vendo sair na imprensa e pelo que eu apurei, apenas 2 devem renovar e mesmo assim está sob processo de avaliação, que é o caso do Bruno Henrique e também o caso do Everton Ribeiro. Esses 2 atletas devem renovar contrato com o Flamengo, os 8 devem sair do Flamengo ao final da temporada. Tem o caso do Felipe Luiz, que tem uma cláusula de renovação automática, mas isso vai ser vão se sentar o Davi Luiz e o Flamengo e vão debater internamente, vão entrar num consenso, né? Ninguém vai atropelar ninguém, né? É claro, essa cláusula possibilita que se o Davi Luiz quiser renovar com o Flamengo, ele renova. Se o Flamengo quiser renovar com o Davi Luiz, renova por conta da cláusula. Mas parece que não vai ser resolvido dessa forma. Vão se sentar, vão conversar para ver a melhor situação e acho que isso também está sob a avaliação interna. E ó, a Raíssa Simplício trouxe uma informação que além do interesse do Flamengo na contratação do zagueiro Sebastian Bozelli e também do volante Fabrício Dias, o Flamengo também tem interesse na contratação do atacante campeão sub-20 mundial, né, na Argentina recentemente pela seleção uruguaia, Anderson Duarte. Tá aí, o Flamengo chegou a abrir negociações no começo do ano pelo Duarte, mas acabou desistindo e certamente o atleta foi campeão sub-20 com a seleção uruguaia e se valorizou e o Flamengo teria que gastar uma grana a mais, então poderia pintar aí como uma contratação surpresa no Flamengo nesse momento, tá? O Vitinho, rapaz, o pessoal especulando coisas de Vitinho. Gente, a gente não começa com o negócio de Vitinho do Flamengo porque não tem isso. O que aconteceu foi que o Vitinho foi flagrado em um shopping no Rio de Janeiro após essa especulação de retorno ao futebol brasileiro. Se fala muito do Vitinho no Fluminense, parece que o Fluminense quer o Vitinho, ele tá lá na Arábia e foi visto no shopping, andando aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é perfeitamente normal, ele tem parentes aqui, ele tem raízes aqui no Rio de Janeiro, a esposa dele, se eu não me engano, vem pra cá direto, fica aí com as outras esposas dos jogadores, passeia, enfim, então não tem nada além disso, tá? Não vamos começar a botar coisa aonde não tem. O que pode ter, e traz a informação aqui, o jornal O Lance, tá aqui, mesmo com o interesse do Flamengo nesse zagueiro uruguaio, o Sebastian Bozelli, o Mengão continua tendo interesse na contratação do Lucas Veríssimo, da equipe do Benfica. Mais estabilizado, o defensor do Benfica é visto como um alvo mais pronto e que poderia brigar por uma titularidade logo de cara no Flamengo. E um atleta que o Sampaoli gosta bastante, não à toa o Sampaoli botou o Veríssimo para jogar
lá na equipe do Santos em 2019. A zaga era Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique, que também tem passagem pelo Flamengo, foi para a equipe do Fenerbahçe, foi campeão da Copa da Turquia no Fenerbahçe, então tá aí, Lucas Veríssimo é um que pode pintar na equipe do Flamengo. Mas vamos lá, vamos atualizar agora a situação do Alan, informação trazida pelo Verne Casagrande, após dizer sim ao Flamengo. Atlético Mineiro está, tá aqui a colher, cozinhando o Flamengo na negociação pelo jogador. Para o clube é interessante que as tratativas se arrastem, pois há possibilidade de uma proposta do exterior, o que o Galo vê como mais interessante, pois não reforçaria um concorrente direto. Representante do jogador entende que eles e o Flamengo já fizeram de tudo e agora o que resta é esperar a decisão do Atlético Mineiro. É evidente que os diretores, a diretoria, a torcida do Galo, eles não querem que o Alan seja negociado com o Flamengo agora. O que acontece é que o Galo está numa pindaíba danada aí, deve não sei quantos milhões, e os investidores estão fazendo pressão para que o atleta seja vendido ao Flamengo, pelo menos que foi noticiado aí, Eles não querem vender o jogador para o Flamengo, o Alan já externou o desejo de fechar com o Flamengo, e depois da demissão do Eduardo Cudê, a situação descabelou de vez, os caras estão travando, eles vão aguardar, Falta tempo ainda para a janela, vai abrir só dia 3 de julho, vamos aguardar, vamos esperar, o Flamengo vai ali levando no banho-maria, coisa e tal. Situação do Alan, que inclusive estão falando aí agora que tem clubes da Arábia Saudita que querem contratar. O agente do Alan, ao que tudo indica, negou isso ao Jorge Nicola, O Juliano Bertolucci está aí. Além disso, o agente confirmou que a ida ao rubro-negro está muito bem encaminhada e que o clube carioca aguarda apenas a liberação do Atlético. Quando isso acontecer, Alan viajará ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar com o Flamengo até dezembro de 2027. Portanto, não tem nada de proposta da Arábia Saudita. Inclusive, pessoas próximas ao Alan, segundo a Raíssa Simplício, nutrem esperanças de que a negociação possa voltar a andar hoje, nessa quinta-feira. Mas o Galo quer evitar intensificar a crise interna e está em busca aí de um novo técnico. Eu quero que se dane, que piore a situação lá na equipe do Atlético Mineiro. Afinal de contas, estão enrolando aí para soltar o Alan para o Flamengo. Atualizando agora a situação de Nicolás de la Cruz, os agentes de la Cruz estão conversando com o River Plate e o Flamengo internamente, a cúpula do Flamengo, enfim, as pessoas que negociam no Flamengo, entendem que o meia precisa ajudar nas conversas para o negócio acontecer. A proposta ainda está na mesa da equipe argentina e o Flamengo segue otimista por um final feliz aí pela contratação do Nicolás de la Cruz. O River Plate, acredito eu, tá fazendo a mesma coisa do Atlético Mineiro, cozinhando ali, coisa e tal. O Flamengo é rival na Libertadores, tem a última rodada da Libertadores no próximo dia 20 e pouco, enfim. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e o Flamengo também não tem pressa. O Flamengo, gente, ele antecipou esse movimento justamente sabendo que Atlético Mineiro e River Plate iam ficar nessa história, cozinhando, porque a janela só abre dia 3. Pelo Flamengo também tá tranquilo, pode se arrastar mais um pouco. E informação do Pablo Rafael dá conta do seguinte: Bento vem recebendo diversas sondagens do mercado europeu e o Atlético Paranaense está próximo de uma venda de mais de 7 milhões de euros pelo goleiro na próxima janela. Dessa forma, já se movimenta nos bastidores e cogita sondar o retorno do Santos, ídolo do clube, rapaziada. Olha aí, tá aí, Santos tem muito prestígio no Atlético Paranaense, seu possível retorno é bem visto internamente. Com a chegada do Rossi, o goleiro se tornaria praticamente terceiro reserva do Sampaoli. Santos tem um vínculo de mais 2 anos e meio pelo Flamengo e foi contratado por 15 milhões de reais em 2022. Olha aí, rapaz, será Santos no Atlético? Já vão se livrar do Santos? O que você acha? Tem que vender, não tem que vender? Segura o Santos? Tá seguro com o Matheus Cunha? Tá seguro com o Rossi? Olha, eu acho precipitado, acho melhor aguardar as cenas dos próximos capítulos. O Matheus Cunha é um jovem, beleza, tá evoluindo, mas acho melhor
aguardar. Você que tá aí, se inscreve no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações brunegras.